Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Nayara, médium do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. Hoje falaremos sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O grupo de estudos Anjos de Luz é realizado uma vez ao mês, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de darmos início às nossas orações, vamos fazer 3 respirações. Fechem os olhos, respirem lenta e profundamente 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Primeiro, vamos fazer o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será e está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de luz, luz maior a nos guiar. Fechem seus olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz, para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então vamos lá, vamos começar nossos estudos de hoje. Falaremos sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar jubílio em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, em si apresentando ocasião.
é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabe-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder, mediante, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que até então se constitui instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se a sua malevolência, pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com a relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto.
E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre os que se convencionou chamar de ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia. Portanto, ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tornar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho. Quando for causa de escândalo, levado o ensino às suas últimas consequências. Importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor? Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, e suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos, nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetimos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as expirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve vibrar o coração de quem quer que diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa
Fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão. A cólera, o ódio, porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepalhar-lhe odiosas armadilhas, e em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando as mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, o peito a amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerieis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstio de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida, e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueceis, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio distancia dele. Fenelon Bordeaux, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras, umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada.
Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância. Sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes, pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nem o outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Mardame, 1861. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos ortogou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Santo Agostinho, Paris, 1862. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em si, verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, 1861. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os do que ocorriam outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação. Desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada, a cinta, constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes. Ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção.
enquanto que noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Nosso inimigo é o nosso mestre mais perfeito para o fortalecimento do amor. Vera Jakubowski. Essa é a nossa aula de hoje. No próximo mês, falaremos sobre o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Agradeço ao Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês que participaram. Sintam-se abraçados e até o próximo mês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.